aí, Luciano, o que é que promete esse café com rolê hoje? O que você acha, Claudião? Eu acho que vai dar muito off-road com essas motos aí, hein? Não, off-road não vai rolar. É on-road. E dependendo do número de motos, a gente vai diminuir o percurso um pouquinho, né? Porque senão vai ser... Mas olha só, são 9 horas agora, né? Nós já estamos aí mais ou menos com umas 70, 80 motocicletas, ou seja, mais ou menos umas 90 pessoas. Lá por umas 9h30 vamos selecionar um pessoal que vai fazer o Avant Premier no CCM, no Centro Cultural Movimento, do lado do Calãozinho Coachman. E vamos aguardar o pessoal para sair umas 10h15 por rolezaço. Bacana. Cláudio, bom ver você aqui, cara. Valeu, Seu valeu. filhão. Valeu. Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio desse final de semana foi o 8º Café com Rolê com o pessoal do Motorrad Experience lá em Socorro. A gente saiu da zona leste de São Paulo e saímos bem cedo dessa vez, 6h30 nós já tínhamos pegado a estrada. O Vila Empório é um lugar bacana para você se reunir com os amigos, tomar uma cerveja, comer um salgado. Foi um bom ponto de encontro. Saindo de lá, a gente foi para o Centro Cultural Movimento, para uma pré-estreia, inauguração do museu que vai acontecer dia 11 de novembro, ok? E depois, na sequência do museu, a gente fez o rolê, de fato, foram em torno mais ou menos de umas 70 motos, saindo ali de Socorro, indo até próximo de Serra Negra e fechando no Centro Lazer Pitauá, ok? Onde a gente aproveitou para fazer o almoço. O Centro de Lazer Pitauá tem toda uma infraestrutura para o motociclismo. E depois a gente voltou para São Paulo, um passeio super gostoso, super agradável aí. Nós rodamos aí em torno de 360 quilômetros, foi bem bacana mesmo, né? Passamos o dia aí na estrada, foi muito bacana mesmo. O pessoal está de parabéns. Vamos ver como é que foi agora esse trajeto. Então a gente passando ali por Socorro, pegamos ali a estrada, a rota turística do Peixe, ok? E logo quando você pega a rota turística do Peixe, coisa de 300 metros, você já chega no Empório. É onde a gente encontrou o pessoal do Motorrad Experience. O pessoal do Motorrad Experience faz motoaventura e também faz a divulgação de todos os eventos na região de Socorro voltado para a motoaventura. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer o pessoal do Motorrad Experience. Tem um programa de quinta-feira que é transmitido aí todas as quintas-feiras às 8 horas da noite no Facebook e no YouTube. É bem legal, bem bacana, eles têm muitas dicas. Saindo ali da Vila Empório, a gente foi até o Centro Cultural Movimento para prestigiar o Museu do Carlãozinho, ok? Carlãozinho é o curador do museu, uma pessoa do bem, muito bacana, um amante do motociclismo e, como vocês vão ver aí, uma pessoa que realmente se dedica à história do motociclismo. Vamos acompanhar.
Acontecer quando, Carlãozinho? Dia 11 é o evento de inauguração, dia 12 abre para o público. E aí? As vésperas do feriado. Feriado do 15 de novembro vamos estar abertos, bombando. Legal, bacana. Parabéns. Venham! Uma longa caminhada até aqui. Quem trouxe a chave? Quem trouxe a chave? Primeiro, nossa história. Somos um país sem memória, né? Esse cara aqui é o pai, o Carlão, por isso eu sou o Carlãozinho. Comecei com moto com 9 anos, passei minha vida em corrida de competi, off-road, trabalhei nas duas rodas durante 14 anos, fui editor da Motociclismo por 7 anos, trabalhei na ISO por 6 anos e aprendi a me apaixonar por moto, nem por marcas, nem por nada. E descobri ao longo do tempo que a história é escrita por pessoas, não pelas motos. Vocês escrevem a história, nós escrevemos a história. E aqui é um pedacinho da história da moto no Brasil, escrita por pessoas. Tudo que vocês vão ver aqui dentro mostra a história de alguém. A gente está 100% focado na história brasileira. Então vocês vão ver uma Triumph em 1915, mas que viveu no Brasil em 1915. Eu tenho foto dela de 1923, aliás, ela está ali. Aquele onde tem umas Harleys bem antigas, aqui o terceiro banner, ó, de lá para cá. Aquela primeira moto que está ali é uma Triumph 1915 Type 8, vocês vão ver aqui. Essa foto é de 1923. Então, ao longo dos últimos 16 anos, eu trabalhei para trazer à tona as histórias brasileiras. Eu fui atrás de documentos e quando eu bati na porta das pessoas pela primeira vez, ninguém entendia o que eu queria fazer. O que você vai fazer com isso? Bom, primeiro eu preciso das histórias, primeiro eu preciso dos documentos, primeiro eu preciso dos jornais, das revistas, das fotos, dos depoimentos. Depois nós vamos transformar num site, num documentário, nos livros e num lugar. Está aqui. Bom, vai ser uma visita rápida, é uma van premiere. Eu não vou conseguir explicar tudo o que tem aqui dentro, mas saibam que foi feito com amor, com carinho, orgulho disso aqui. De nós, o 6º maior mercado de motos do mundo, tá? Para quem não sabe. Somos quase 30 milhões de motocicletas. Quando eu comecei a andar em 74, eram alguns milhares de motos no Brasil, né? Tem alguns cabelos brancos aqui. Temos uma história juntos, com certeza. Vocês vão ver 3 espaços, além da recepção, sala de troféus, temos aqui algumas das joias da coroa, Hall da Fama, que é essa vitrine que vocês enxergam aqui, e o Salão Nobre, tá? Como eu não vou conseguir botar todo mundo junto lá dentro, eu vou fazer uma prévia. No sala de troféus vocês precisam ver pelo menos 2, com muita atenção, estão nos extremos. Um é de 1937, ganho pelo Luiz Bezzi de Santos, a família Bezzi virá. Luiz Bezzi aparece aqui. Primeiro banco. Luiz Bezzi foi um dos primeiros grandes da nossa história. Antes dele, o Antônio Lage e o Constante Secarelli marcaram a época nos anos 20. A filha do Constante Secarelli estará conosco no dia 11, o dia da abertura. Ela tem 102 anos. Eu fui convidado para o aniversário de 100 anos dela. Ela me levou a todo mundo na festa, que era enorme. E falou, não fosse ele, meu pai já tinha sido esquecido. E ela vem. E a moto que pertenceu a ele, uma Matchless G80, 1948, e ele também está aqui dentro, a própria, não é uma igual. Esse é o nosso trabalho. Na outra extremidade do salão tem um troféu enorme, que é uma mulher assim, e o mapa de Interlagos antigo, recorde de motonetas de Interlagos 1960, vencido por Gualtiero Tonhoque. Gualtiero Tonhoque foi campeão de Lambreta, foi campeão de moto, venceu as 500 milhas de Interlagos de 70, foi parceiro do Adu Celso, foi parceiro do irmão dele, Paulo Tonhoque, que é o último da geração que está vivo, que estará conosco na inauguração. Foi o grande preparador do Adu Celso. O Adu Celso foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do Mundial de Moto Velocidade em 1973, em Haramas. Uma das motos do Adu Celso está aqui dentro, que vocês vão ver. Eu sempre carreguei
esse desejo de reverenciar a nossa história. E há 20 anos atrás, eu criei um prêmio na revista Motociclismo chamado Moto de Ouro, e o primeiro premiado foi o Gualtiero Tonhoff, que era um grande amigo do meu pai. Eu fiz o meu pai entregar para ele o prêmio em 2001. O Gualtiero faleceu em 2004, meu pai em 2006, o filho dele, o Mário, faleceu ano passado e o troféu está aqui dentro. Próximo passo, nós vamos criar uma instituição que permaneça. Todos nós vamos embora um dia, eu vou, né? Ainda demora um pouquinho, porque eu já fiz um acordo com o Papai do Céu, a tarefa é grande. Então a gente vai adiante mais um pouco, mas eu vou. Vocês vão ver no Hall da Fama 2 ciclomotores que estão aqui na vitrine, que correram o campeonato de 1978 em Interlagos, o mesmo campeonato que revelou Alexandre Barros. O ciclomotor do Barros não existe mais, ele tinha 7 anos de idade, a foto está ali. E o Barros, a gente refez o ciclomotor dele e eu dei para ele de presente o ano passado, quando ele completou 50 anos, mas não entreguei. Eu falei, você vai buscar depois da inauguração, deixa as pessoas verem. O Alex também vai estar aqui com a gente no dia 11. No Salão Nobre, vocês vão ver a G80, vocês vão ver parcialmente uma linha do tempo. Quando vocês entrarem, olhem para a direita aqui na parede, começa em 1900 e vai caminhando, dando a volta no salão inteiro. Tem uma narrativa histórica linear, 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, dos acontecimentos do motociclismo no Brasil. Não está terminado, como eu disse, é uma van premiere, tem escada no salão, tem luz para subir ainda, então cuidado, gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos, a entrada está liberada, vou pedir para que usemos máscara lá dentro, tá? Ainda estamos dentro desse protocolo, as catracas estão soltas, então vocês podem passar sem nenhum problema e eu estou aqui para ajudar qualquer coisa, tá bom? Sejam bem-vindos. Parabéns. Pessoal, se programem para visitar o museu no Centro Cultural Movimento em Socorro. Por quê? Você consegue sentir parte do que o canalzinho sente e a dedicação dele em resgatar a história do Brasil. A tecnologia que vai ser utilizada de leitura de QR Code vai permitir você fazer estudo sobre o motociclismo por um bom tempo. Vá com tempo para fazer essa visitação no museu. A dica aqui é a seguinte, olha só. Para quem é casado e que de repente as mulheres levam a esposa, né? E a esposa de repente não curte tanto esse lado histórico de moto, Socorro tem diversas atrações. Tem a Feira de Malhas, por exemplo, muito próximo ali também, que dá para você de repente passar, deixar ela um pouquinho, fazer a visitação com a tua esposa no museu e depois, conforme for, você deixa ela um pouquinho na Feira de Malhas, volta para o museu e curte mais um pouco lá. Vale muito a pena você curtir o museu Centro Cultural Movimento. Saindo do museu, aí sim a gente foi para a estrada e aí fizemos um rolê com o Luciano Peixoto sendo líder, puxando o comboio, em torno de 70 motos. A gente fez um caminho ali saindo de Socorro, sentido Serra Negra, e depois retornamos para Socorro. E foi muito bacana. A gente conclui o nosso passeio no Centro de Lazer Pitauá. O Centro de Lazer tem ali um restaurante, ok? É um pesqueiro, bem agradável, tem uma infraestrutura muito boa para o motociclismo. O pessoal tem uns armários, logo quando você chega, você já é recepcionado com água. E essa recepção de água é uma recepção muito bacana, porque é uma recepção, inclusive, que é utilizada em outros países do mundo, que o motociclista, quando chega, a primeira coisa que é oferecido é água, justamente para tirar poeira, molhar a garganta, né? E você já é recebido com uma água aromatizada. Ao lado da água aromatizada, que você está lá para você chegar e tomar, você não paga nada por isso, você também tem uns armários grandes, que você pode colocar sua jaqueta, seu capacete, cabe 2 capacetes, jaqueta sua e do garupa. Então a infraestrutura do lugar é bem legal, o lugar é bem bonito, como vocês podem ver, é bem gostoso. O que eu acho que ali precisa melhorar um pouquinho, me permitam, essa é a minha forma de pensar, minha expressão, é que a questão do almoço, ela está um pouco
com poucas opções, ok? Eu acho que ali o almoço do pessoal podia ser um pouco melhor. Mas assim, a comida em si estava muito gostosa, tá, gente? Mas era simples também a comida, não tinha muita variedade. Era uma salada, ok? Uma saladinha básica, um peixinho, até porque eles têm o pesqueiro lá, o filé de peixe gostoso, uma carninha de vaca e tal, mais simples a comida, não tinha nada muito extravagante. E aí o custo-benefício para a região do Socorro tá um pouquinho salgado, pessoal. Não dá também para falar que tudo é flores, né? Tá um pouquinho salgado em relação à região de Socorro, ok? Mas também nada assim de extraordinário. Ali, o almoço ali é em torno de R$50 por pessoa e você come à vontade, ok? É que na região de Socorro, ali no sul de Minas, você tem muito restaurante que tem essa relação de comer à vontade por um custo mais baixo, né? Então, fica aí essa dica aí, e também é muito legal que vá conhecer o local, porque realmente o lugar é muito bacana, e em termos de infraestrutura para o motociclista, eu já fui várias vezes para Socorro, até agora eu não encontrei um lugar que tenha tanta preocupação como esse centro de lazer. Deixo aqui meu agradecimento ao Luciano Peixoto, ao Carlãozinho e toda a equipe do Motorrad Experience pela excelente ideia e batalha na divulgação do Moto Aventura e no Motociclista Turismo, ok? Um grande abraço para vocês, tá de parabéns. E uma coisa que o Carlãozinho me fez pensar é que é o seguinte: nós fazemos as histórias, né? E de certa forma, eu também estou fazendo parte dessa história, indo e participando do que o Motorrad Experience vem proporcionando para todos nós motociclistas. Com esse QR Code que vocês estão vendo na tela, se você apontar o seu celular, você vai ser direcionado para um mapa de todo o trajeto que foi feito. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela, ele é o acesso direto para o grupo Motociclista Turismo. Também nos comentários desse vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclista Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!